Paz do Senhor, meus queridos. Quero falar um pouquinho aqui sobre... A Bíblia vai falar sobre Gênesis 11, versículo 7 a 8. A confusão das línguas. E aí, descemos e confundimos ali as suas línguas, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali os confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sob a face de toda a terra. Então aqui quero falar agora um pouco sobre a confusão da língua. Ou seja, Deus confundiu ou Deus fez uma tradução de língua. Aqui existe um motivo por que Deus fez isso. Inclusive eu quero falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, mas eu quero trazer aqui depois o nome, porque aconteceu isso, o nome desse homem, porque Deus fez isso, e o que ele tipifica depois. Eu vou fazer, trazer essa revelação aqui também depois. Então, quando se fala sobre a confusão da língua, significa que toda a língua era igual. Veja bem no nosso tempo que de hoje, quantas línguas existem. Por quê? Porque Deus fez isso lá no passado. Lá no passado, Deus fez essa confusão de língua, ou essa tradução de língua, para que as pessoas não entendessem uns aos outros, porque esse homem aqui que eu vou comentar a respeito dele, por causa dele foi que Deus teve que fazer essa mudança. Então, aí, deixa a Bíblia aqui que Deus disse, nós descemos e confundimos a língua deles para que eles não entendam a língua um do outro. Por causa disso aqui que estava sendo construído uma grande torre. E essa é uma também da razão porque Deus confundiu a língua deles. Porque estava construindo a torre, então, na construção da torre, Deus olha e não aprovou aqui essa obra que esse homem estava fazendo, que depois eu vou falar quando eu estou falando a respeito dele. E aí Deus fez essa mudança aqui. Então Deus desceu, mudou tudo, mudou a língua, um pedia um material, outro levava outro e assim por diante, para que você entenda. Então aí houve a mudança da língua, então no nosso tempo, olha quantas línguas tem, porque Deus mudou, entendeu? Era uma só língua e Deus resolveu mudar por causa da atitude de um homem. Então aqui a Bíblia fala que Deus desceu, mudou a língua deles, e dali assim o Senhor espalhou eles sobre a face da terra. Ou seja, Deus desceu, confundiu a língua deles e Deus espalhou eles para que eles não continuassem fazendo aquela obra que não estava, aparentemente não agradava a Deus. Então aí é onde fala sobre a confusão da língua, que houve uma mudança de língua para que eles não entendessem uns aos outros e espalhasse pela terra. E Deus desceu, espalhou eles, e aí foi então interrompida aquela obra, certo? Que estava sendo feita, e disse a Bíblia aqui que toda a terra cessaram, edificar a cidade. Estava edificando a cidade, edificando uma torre. Aí Deus reprova e Deus desce, confunde a língua deles, e eles param de fabricar aquilo que estavam fabricando, não conseguiam construir. E assim eles espalharam. E por isso hoje nós temos muitas línguas. Depois no versículo 9 está falando, e por isso se chamou o seu nome Babel. Babel era a obra que ele estava fazendo, e Deus não aprovou. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Está vendo? Então Deus chega, confunde a língua deles, bloqueia a sua obra, eles não entendem mais uma língua do outro, porque um falava uma coisa, o outro falava outra, não entendeu. É como você falar com um coreano, falar com árabe, com americano, se você não entende nada da língua deles. Quem entende, entende, mas quem não entende, não entende, não vai entender nada.
Então é isso que aconteceu lá. Deus confunde a língua deles para a obra deles, espalha eles sobre a face da terra, e aí então, com a confusão da língua deles, eles foram impedidos de fabricar aquilo que eles estavam fazendo. E aí diz a Bíblia que o Senhor espalhou eles por toda a face da terra. Então, em toda a face da terra hoje existe várias línguas, porque foi uma determinação de Deus para que isso acontecesse. E aconteceu. Então, quando Deus quer fazer, ninguém consegue impedir Deus, tá certo? A hora que Deus vê que o homem está fazendo algo que realmente está andando na contramão de Deus, porque muitas vezes Deus avisa, mas tem coisa que Deus nem avisa, tem coisa que Deus chega e já vai eliminando mesmo. É o que Deus fez aqui. Deus não pediu, por favor, Deus chegou e disse para ele, não, você tem que parar, não. Deus chega, confunde a língua, eles ficaram sem saber o que fazer, porque já era a ordem de Deus mesmo, e ali eles se separaram, foram espalhados por toda a terra, porque Deus reprova a obra dele. Depois eu estarei falando a respeito desse homem, e ele tem um prototipo de um outro homem que vai ser levantado ainda na terra. Então, eu não quero adiantar nada sobre esse assunto, eu quero deixar para, no momento, eu estarei falando sobre eles, estarei apresentando o nome deles. O nome de um homem, que era o nome original dele, e o outro, ele traz também um tipo, que é um tipo do outro, e aí nós estaremos explicando sobre esse assunto. Tá certo? Então aqui é só uma palavra para você que vai ouvir entender que hoje existem muitas línguas, porque Deus fez isso. Foi Deus quem confundiu a língua. Deus fez o homem com a linguagem só. Todos eram iguais, disse a Bíblia. Mas aqui, por causa de um homem, que ele queria fazer umas obras que Deus reprova, então Deus vai, desce, confunde a língua deles, se separa eles, e hoje tem muitas línguas. Tá certo? Então fica aí, a palavra de hoje é a confusão da língua, ou seja, Deus separa pessoas por causa da sua linguagem. Deus faz com que eles não entendam o outro e separaram eles por causa disso aqui. Então, a confusão da língua é o tema aqui, tá certo? É só para você entender, que vai ouvir aí, que a Bíblia mostra que quem fez isso foi Deus. Então, é isso daí, tá certo? Meu abraço, até o próximo vídeo.